Se eu te perguntasse o que é prioridade para você nesse momento? Quando eu falo prioridade, eu estou querendo dizer qual que é aquela motivação, o que é aquilo que você pensa quando você acorda que te dá força para você continuar o seu dia, para você acordar cedo, para você pegar diversas conduções, para você enfrentar o que você enfrenta no trabalho, para você enfrentar o seu chefe, pessoas que você não gosta. Qual é a motivação? O que te inspira a você fazer o que você precisa fazer? Provavelmente você vai responder aqui, dar melhores condições para minha família, ter uma estabilidade financeira, ter uma casa própria, ter carro, poder viajar, poder comer bem. Tudo isso, com certeza, é essencial e muito importante para que a gente consiga se sentir realizados. Mas nada disso vai conseguir chegar no seu auge caso a gente não tenha uma prioridade. E essa prioridade ela tem que ser a máxima prioridade que precisamos ter para que a gente consiga realizar tudo de forma plena, que é a gente cuidar de si mesmo, que é a gente cuidar não só do nosso corpo, como da nossa mente. E é isso que eu tenho percebido fazendo a terapia. A terapia tem me trazido isso, tem me trazido essa estabilidade emocional, coisa que eu não tinha antes. E é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje para vocês, pessoal, o quanto que a gente precisa ter essa mentalidade de que a nossa mente ela é poderosa e é ela quem vai fazer com que os nossos resultados alcançados sejam alcançados de uma forma muito mais eficaz. Tá? Imagina que você, toda a sua estrutura, você como um todo, fazendo uma analogia aqui, é como se fosse uma árvore. Tá? E uma árvore, para ela poder florescer, para que ela possa ficar bonita, ter galhos bonitos, né, folhas, flores, para que ela floresça, ela precisa ter raízes muito sólidas. E essas raízes sólidas, imagine que é esse poder mental, né, essa estabilidade mental que a terapia nos proporciona, tá, que faz com que a gente consiga realizar tudo aquilo que a gente queira de uma forma muito mais eficaz com a ajuda de pessoas que são treinadas e estudadas para isso. Então, no vídeo de hoje eu vou falar como que pequenos hábitos que a gente tem, né, que a gente comece a fazer, esses pequenos hábitos vão levar a outros pequenos hábitos que quando você vai ver lá na frente já está tendo um resultado muito positivo. E vou trazer aqui os principais medos que as pessoas têm, medos esses que eu também tive durante muitos anos, relutando de fazer terapia, e agora fazendo ela, eu não me vejo mais sem, e eu quero mostrar aqui para vocês como que a gente pode não somente superar esse medo e a gente fazer com que a terapia flua de uma forma muito mais natural. Bom, pessoal? Fala, pessoal, como vocês estão? André aqui na área para mais um vídeo. Então, vou começar falando um pouco sobre mim, sobre as minhas experiências em relação não somente à terapia, mas em relação a cuidar de mim mesmo, a cuidar do meu corpo, da minha mente. E eu sempre tive uma vida muito regular, vamos assim dizer, no sentido de fazer exercícios quando era criança, porque precisava fazer os exercícios, aulas naturais de educação física, indas e vindas em academias que nunca trouxeram muitos resultados. Ultimamente, o que eu tenho feito, que eu estava fazendo mais antes de começar a me preocupar um pouco mais comigo mesmo, eram saídas para passear com a cachorrinha, que a gente tem aqui, a nossa cachorrinha, e era isso. E eu estava percebendo o quão pouco isso estava sendo, o quanto que isso estava sendo extremamente o mínimo, né, que eu estava fazendo, e começou a me incomodar, né, até que um certo dia, né, minha esposa, que já faz exercícios há muito tempo, que já está treinada nessa mentalidade há muitos anos, me chamou certo dia para que eu fosse jogar vôlei, né, onde ela fazia aulas de vôlei de praia, e acabei gostando, não somente gostando, como todo domingo agora já virou um hábito de eu me preparar mentalmente, né, eu já espero ansiosamente para que chegue o domingo, ou seja, veja só, o que um pequeno hábito, né, de começar, de você primeiro aceitar o convite, né, de você entender que isso pode ser uma abertura para algo muito maior. E agora todo domingo eu fico ansiando e esperando para que o dia chegue e eu possa
realizar esse exercício. Somente essa abertura já me abriu caminhos para outras coisas. Então, fazendo isso, eu sempre fui o tipo de pessoa também, pessoal, que sempre falava as palavras que a pessoa gostaria de ouvir, no sentido de me colocar no lugar da outra e falando, olha, você precisa fazer terapia, você precisa buscar o seu conhecimento, enfim. Só que isso sem falar de mim, né? Muito mais fácil, muito mais conveniente, né, a gente dar dicas e falar dos outros e não reconhecer o próprio erro, reconhecer que a gente precisa de ajuda, reconhecer que nós também somos aquela pessoa que precisa ser ajudada, né? E daí eu comecei a parar para pensar, eu parei e falei, não, eu não preciso ser forte o tempo todo, eu não tenho que resolver tudo sozinho, eu não sou obrigado a isso, né? Eu posso sim ter uma ajuda de fora, de uma pessoa experiente, uma pessoa que tem uma bagagem que vai conseguir me ajudar a entender o meu propósito, por que que eu vim aqui, né, os meus anseios, as minhas vontades, e foi isso que eu comecei a fazer, né? Então, meio que junto com o vôlei que eu comecei a fazer, tem questão aí de uns 3 meses, mais ou menos, que eu estou fazendo a terapia, e ela está sendo, assim, extremamente importante e necessária para o meu descobrimento, né? Então, tudo que eu vou estar falando aqui para vocês, pessoal, agora, são coisas que eu já vivi, que eu já experienciei, né? Então, não são coisas faladas da boca para fora, são sentimentos que eu mesmo já tive, que provavelmente você que está assistindo aqui esse vídeo e que tem essa curiosidade de entender o que é uma terapia, como que ela pode nos ajudar, e os medos que você tem são medos que são reais, medos que eu já senti, que eu já tive que enfrentar, tá certo, pessoal? Mas que são medos que eu posso dar certeza para vocês que assim que você ultrapassar essa barreira do medo, ultrapassar é, e deixar que essa curiosidade, não somente a curiosidade, mas a sua força de vontade, tá, pessoal? Porque antes de falar sobre os medos, é importante também dizer que terapia nenhuma vai funcionar, você pode estar com o melhor profissional do mundo, nada vai funcionar se você realmente não quiser mudar de verdade, tá? Por que que eu falo isso? Eu falo isso porque existem pessoas que fazem a terapia simplesmente para validar aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam, né? Então elas não querem progredir, elas não querem melhorar, elas não querem reconhecer os seus erros, né? Elas querem simplesmente uma pessoa para ficar validando aquilo que ela já sentiu, né? Então, nesse caso, para mim, não faz nenhum sentido eu fazer uma terapia, gastar dinheiro, gastar esforço, gastar tempo com algo para ficar apenas me validando. Então, eu estou fazendo a terapia no sentido de me engrandecer como pessoa, me conhecer, poder me amar melhor, né? Me amar mais, que me amando mais, com certeza eu vou conseguir amar mais também as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, alguns medos, né, que a gente sente, que a gente sofre, tá? Antes de fazer a terapia, ou de quem já teve algum processo traumático com algum tipo de terapeuta, medos que podem fazer com que você tenha esse certo receio de começar, e eles são medos que são bem compreensíveis, tá bom? São medos muito compreensíveis, mas que eu tenho certeza que ao você ver esse vídeo e ver as argumentações que eu tenho em relação a todos eles, vocês vão ver que são coisas que você superando, você entendendo, compreendendo, você vai ver o quão é, beneficiado você vai ser. Tá? Por isso que eu falei lá atrás, pessoal, que eu perguntei qual que é a sua prioridade, né? O que que é prioridade para você? Quando eu fiz essa provocação, eu quis dizer o seguinte: muitas pessoas, né, eu era uma dessas pessoas, por isso que eu estou dizendo isso, é, era o tipo de pessoa que ficava fugindo dos problemas, né? Como eu falei, é muito mais fácil você fugir dos problemas do que você encará-los e você assumir o seu erro, tá? Então as pessoas, elas gastam muito dinheiro com bebida, fumando, vícios diversos, alimentação errada, compras compulsórias, né? Tudo isso mostra um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio mental que a gente tem do tanto de informações que são chegadas para a gente, seja por redes sociais, internet, influência de pessoas, enfim, tudo isso mostra o quanto que a gente está se desconectando, né, da nossa essência e
a terapia ela pode ser um excelente aliado para que você não somente se conheça, mas para que você também tenha essa força de não cair nessas armadilhas, né, pessoal? Então, é o que eu falei, imagina o quanto que você gasta com besteira, quanto que você gasta com coisa que você nem queria comprar, quanto que você gasta com coisas que vão ficar lá depois jogadas no armário, e esse dinheiro, tá, ele poderia ser juntado para que você fizesse uma terapia das melhores, tá certo? E também vou falar nesse vídeo que existem opções para também quem não tem dinheiro, ou seja, existe a opção para quem tem e a opção para quem não tem, ou seja, existem opções das mais variadas, então é tudo uma questão de força de vontade, é tudo uma questão do quanto que a gente está disposto a abrir mão de algo que é prazeroso, né? O que é prazeroso é muito bom, é óbvio. O novo, ele vai trazer uma certa insegurança, ele vai trazer um medo, e é óbvio que o medo, ele não é uma sensação que a gente gosta de sentir, né? Mas o medo, ele é necessário para que a gente possa evoluir, né? Então eu vou trazer aqui para vocês quais são esses principais medos que a gente sente, é, ou ao começar a fazer a terapia, ou de quem já teve algum processo traumático, tá bom? Então eu estou aqui com um roteirinho na mão, né, para me ajudar a explicar aqui para vocês. O primeiro medo é medo de enfrentar a dor. A terapia pode abrir feridas antigas e isso assusta. Algumas pessoas preferem evitar, né, lembrar ou falar sobre os traumas. Bom, acho que esse aqui é um dos principais, né, pessoal, quando a gente fala sobre a gente enfrentar a dor, e isso é muito verdade, né, quando a gente começa a terapia, a gente começa a tocar em feridas que realmente nos incomodam, né, mas a gente precisa tocar nessas feridas para que a gente entenda como que a gente agia, né, por que que a gente agia, e como que a gente vai se proteger para que isso não aconteça mais. Né? Então, isso faz parte do processo terapêutico, não tem como, né, você melhorar o seu trauma se você não cutucar a ferida, né? Senão você vai estar simplesmente, né, o buraco está lá aberto, você vai colocar um tapete por cima e acabou, né? Mas para que o processo seja eficaz, isso é algo que é inevitável, tá? Não é fácil, não é nada fácil, você vai se emocionar muito, você vai lembrar de situações traumáticas, você vai lembrar de situações difíceis, mas eu tenho certeza que ao longo, né, do processo, e tendo, obviamente, né, uma coisa também que é muito importante, pessoal, e aí é uma questão de sinergia entre paciente e terapeuta. Né? A sinergia ela é essencial para que a gente consiga ter essa abertura. Né? Às vezes a gente começa a fazer um processo terapêutico e a gente não entende por que, que a gente não consegue conversar. E é simplesmente porque não bateu a energia, né, de você com o terapeuta. É uma coisa que acontece, né? As pessoas, elas são assim, né? A gente acaba, às vezes, ficando mais próximos ou gerando uma conexão com alguém que a gente se identifique mais, né? Então, e o bom disso é que você tem a opção de você escolher outro terapeuta, né? Se você não gostou desse, você pode escolher um outro. Foi o que aconteceu comigo, né? No local onde eu estou fazendo, eu comecei fazendo, né, a terapia com uma pessoa, e eu acabei não, né, as ideias acabaram não batendo, e eu acabei no mesmo local, ou seja, eu dei uma nova chance para o local, né, me indicaram um psicólogo, falaram que ele era muito bom, que as pessoas o recomendavam, né, eu dei essa nova chance, e as ideias bateram, e está dando muito certo até agora, e eu espero que continue fluindo dessa forma, né, pessoal? Então é muito importante que tenha essa conexão de terapeuta com o paciente para que você se sinta realmente à vontade de falar e se abrir, né, e tocar nessas feridas que é um processo inevitável, tá, gente? Não tem como você evitar isso, é algo que vai te machucar, vai doer, mas eu tenho certeza que ao longo do tempo, né, como você já sofreu muito com isso, e só que você deixou lá esquecido, mas quando você saber souber as ferramentas certas, você entender por que, que você agia dessa forma, você vai começar a entender, nossa, mas por que, que eu pensava assim? Por que, que eu agi dessa forma? Aí você com certeza vai entender, né, que isso é facilmente superado caso a gente tenha as ferramentas certas, tá bom? O segundo está muito ligado com o que eu falei agora há pouco, né, que é o medo do julgamento mesmo por parte do terapeuta. Né, embora os profissionais sejam treinados para não julgar
o paciente pode se sentir vulnerável. Isso também é outra coisa que não tem como a gente fugir, né, pessoal? Seres humanos, eles julgam, tá certo? Por mais treinado que o terapeuta seja, pode ser que em algum momento ele vai julgar alguma atitude sua ou não, né? Aí tá a questão do quanto que a gente vai se sentir confortável com esse julgamento, né? Julgamento as pessoas vão fazer sobre nós o tempo todo, isso é algo que a gente não consegue controlar, tá? Mas aí vai de quanto que a gente está disposto a continuar o processo e o quanto que isso está incomodando, né? Foi isso que começou a me incomodar com a terapeuta que estava comigo antes, né? Começou a ficar falando coisas sobre mim, sendo que ela tinha as mesmas atitudes, então isso acabou trazendo uma certa controvérsia e acabou até me colocando numa situação de tipo, nossa, mas como que eu vou confiar nessa pessoa, né, para tratar da minha mente se ela está falando de mim e está fazendo a mesma coisa aqui? Então, não fez muito sentido para mim, por isso que eu troquei de terapeuta e agora eu tô com uma pessoa que está realmente agregando valor nessa jornada de descobrimento que eu estou, né, pessoal? Então, esse julgamento ele vai existir, tá? Não tem como você falar o que você está sentindo, né, e a pessoa não julgar de certa forma, mas a questão é o quanto que isso vai te impedir de você continuar fazendo, o quanto que isso tá trazendo de malefício para você, e aí somente você vai conseguir sentir isso, né, pessoal? E se você não gostou do terapeuta, como eu falei, só pegar e trocar, beleza? O terceiro, o medo de descobrir coisas sobre si mesmo. Algumas pessoas temem entrar em contato com aspectos desconhecidos ou rejeitados da própria personalidade. Bom, isso aqui também é um medo que é bem compreensível, né, pessoal? Porque quando a gente vai se descobrindo, né, a gente vai vendo aspectos que estavam lá escondidos dentro de nós, que a gente não entendia, né, e é como eu falei para o meu psicólogo, né, assim, fulano, é impressionante, né, a gente vai se descobrindo e da mesma forma que a gente vai ficando mais, entre aspas, aliviado de estar entendendo o que está acontecendo com a gente ou o que aconteceu, a gente vai ficando com mais receio também, é uma sensação meio dúbia, né? A gente não entende por quê, porque a gente tem esse alívio, mas fica com medo também de acabar se conhecendo cada vez mais. E é isso, pessoal. O autodescobrimento, né? A gente se entender sempre vai ser um processo doloroso, né? Porque nós somos tudo, né? Então, nós não somos somente amor, somente alegria, somente paz, né? Nós também somos trevas, tristeza, dor, né? Então nós somos tudo isso. O ser humano é esse emaranhado de sentimentos, né? Então nós não somos somente experiências boas, vivências boas, nós somos também os traumas que nós vivemos, tudo de negativo que a gente viveu também. Então, quando a gente consegue compreender isso, é que eu falei, da mesma forma que você fica aliviado por começar a entender como que você agia, você começa a ficar com medo, né, de sentir todas essas emoções vindo à tona, né, mas é extremamente normal, tá bom, pessoal, você se sentir assim como todos os outros medos que eu já falei também são normais, mas a questão é a gente entender que faz parte do processo, né, dessa descoberta, a gente entender que nós somos um emaranhado de sentimentos e que basta a gente entender como equilibrá-los, tá certo? O quarto medo é o medo de mudar. A mudança, ela é incerta e às vezes dolorosa. É comum ouvir: e se eu mudar e minha família, marido, amigos não gostarem? Bom, aí aqui eu vou dizer o seguinte, pessoal. Você com certeza vai mudar depois da terapia, tá? Se você pegar um bom terapeuta, como eu falei, e você tiver a vontade de mudar, você com certeza vai mudar. Tá? Você com certeza vai mudar sua personalidade, você vai mudar sua visão de mundo, você vai mudar a forma como você vai agir com as pessoas, como você vai reagir ao que falam de você com certeza vai mudar. Tá? Mas e se não gostarem de mim, e se não gostarem dessa minha nova mudança? Bom, aí tá com a outra pessoa, tá certo, pessoal? Aí, se o seu marido vai gostar de você ou não, dessa nova pessoa, se seus amigos vão reclamar desse novo André, aí é um julgamento deles, tá certo? Aí não cabe a você mais isso. O que importa para você
é você entender e compreender que isso vai fazer uma mudança e vai te fazer bem, tá certo, pessoal? Essa é a questão, né? Você fazer a terapia e sentir que isso está te ajudando. Por isso que eu falei que não faz nenhum sentido você fazer uma terapia simplesmente para você ficar reforçando coisas negativas em você, tá certo? Para você ficar apenas batendo martelo em coisas que você está errado e você está querendo apenas alguém para estar lá do seu lado, tá? Então, o terapeuta, ele sendo bom, vai ser aquela pessoa que vai fazer você refletir, vai fazer você ver o quanto que você errou em várias coisas, mas também vai mostrar o quanto que as outras pessoas também colaboraram para isso, e que tudo é um processo muito delicado, mas ele está lá para te ajudar, né? Então, quando eu falo isso, pessoal, a questão da mudança, ela vai mudar você com certeza, tá? Então, e a mudança, ela é necessária, né? Ela é necessária para que a gente evolua, né? Para que a gente não cometa os mesmos erros. Então, a mudança, ela é importante, ela é essencial, na verdade. Ela vai acontecer de uma forma ou de outra e cabe às outras pessoas aceitarem ou não. Se o seu marido não aceitar, né, o fato de você ter mudado, né, de você estar uma nova pessoa, né, os seus amigos estão te achando estranho e tal, então, infelizmente, isso apenas mostra que essa pessoa não estava preparada para a sua evolução, né, porque existem pessoas que são assim, são pessoas que não estão preparadas para ver a nossa evolução, né, tem pessoas que simplesmente querem nos ver mal, essa é a verdade, né, então, o ser humano, ele é complexo, pessoal, ele é muito complexo. Então vai ter gente que é, vai pensar que você vai na terapia e que você não vai melhorar, né? E quando você começa a mostrar, né, essas melhoras, quando você começa, aí vai começar a vir um receio da parte da pessoa, né? Porque ela não teve essa força que você teve, né? Não teve essa força de vontade, não teve essa vontade, né, de melhorar, de se tornar uma pessoa melhor. Então ela vai estar vários passos atrás de você e isso vai gerar uma insegurança nela e vai fazer com que ela não aceite essa mudança sua. Então, aí é talvez algo a se pensar se vale a pena continuar com essa pessoa ou não, até que ponto que ela queria que você melhorasse ou não, não é mesmo? E o quinto, que é o medo de experiências anteriores negativas, como eu já falei também, né? Pessoas que tiveram um terapeuta ruim ou um processo frustrante podem generalizar a experiência, né, pessoal? Então, eu dou o meu exemplo, porque é um exemplo que né, pessoal, pode não ser o melhor exemplo, né, mas assim, como eu falei, eu estava no começo do processo com a terapeuta, né, e o que poderia ter acontecido comigo? Eu poderia muito bem, bom, foi uma experiência ruim para mim, não gostei dessa pessoa, né, que as pessoas, às vezes, elas, né, pessoal, que eu tô querendo dizer assim, às vezes a gente faz pensamentos que parecem ser lógicos, mas não são muito lógicos, né, então, assim, eu poderia ter pensado, bom, não gostei dessa terapeuta, logo não gostei dessa clínica, logo os outros terapeutas vão ser iguais, logo é melhor eu pensar em ir para outro local, né, mas conversando com a administração do local, né, as pessoas, né, as recepcionistas, todo mundo me falou assim, olha, André, tem esse outro psicólogo que ele é muito bom, né, acredito que ele vai se encaixar bastante com você, dá essa nova chance para ele, né, eu tenho certeza que você vai gostar dele, né, ele nunca teve nenhuma reclamação de pacientes, tal, tenho certeza que você vai se identificar, e eu me permiti, né, eu permiti dar essa segunda chance, é muito importante que a gente se permita dar essa segunda chance, porque quando a gente não dá essa segunda chance, a gente está exatamente abrindo mão de algo muito bom que pode vir para nós, né, pessoal? E pelo fato de eu ter dado essa segunda chance, isso fez com que agora eu esteja colhendo esses frutos. Então, veja só, né? Então, sim, você pode ter tido uma experiência, né, ruim, mas não generalize, pessoal. Isso foi uma experiência ruim com uma pessoa que não soube lidar com você ou simplesmente porque as ideias não bateram, tá certo? Mas com certeza você vai atrás de uma outra pessoa, tá certo? Se você é homem, se sente apenas confortável com homem, então vá atrás de um psicólogo homem. Você é mulher, você só quer conversar com mulher, vá atrás de uma psicóloga mulher. Não, assim, eu não tenho nada contra isso, tá, pessoal? Eu acho que pessoas são pessoas, tá? Não sou desse tipo de pessoa sexista que acha que uma pessoa tem que falar com a outra. Não, você tem que se identificar e as ideias têm que bater, ponto final, tá? Mas isso pode acontecer, como aconteceu comigo,
mas se permita tentar de novo, né? Se permita, não deixe que essa vontade que você tinha e tem de mudar seja parada por conta de uma experiência ruim, tá, pessoal? Essa experiência ruim, ela não pode ser limitante para você deixar de continuar nesse processo evolutivo, certo? Mas daí eu posso estar falando, né? Eu falei tudo isso com vocês, aí vocês podem estar falando, tá, André, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho condições, ou eu não consigo me organizar, enfim. Por isso que eu falei da questão da prioridade, tá, pessoal? Se você tem dinheiro e condições, você deveria pensar o quanto antes a começar esse processo terapêutico, tá? Se você quiser alcançar resultados rápidos e que você queira melhorar como pessoa, porque como eu falei, tá? Você não é obrigado a fazer tudo sozinho, tá? E a terapia, ela não tá aqui. Existe um conceito também, pessoal, muito, né, muito ruim das pessoas que foi se criado, que a terapia ela serve apenas para quem está com problema. Primeiro que problema todos nós temos, né? Mas existe esse estigma, vamos assim dizer, que a terapia ela só é feita para quem é problemático, vamos dizer assim, né? Nem em relação a problemas, mas para quem é problemático, né? E a terapia ela ajuda qualquer pessoa, tá? Ela vai te ajudar no seu dia a dia, vai te ajudar em traumas, em problemas, mas no seu dia a dia, para você se tornar pessoas melhores, uma pessoa melhor. Tá bom? Então, se você tem condições, né, se você tem um convênio bom, né, se você tem um convênio que vai pagar ou integralmente ou pelo menos parcialmente, aí é o que eu falei, a questão da prioridade. O que você vai priorizar na sua vida, pessoal? Você vai priorizar a sua cervejinha, você vai priorizar as festas que você vai, ou você vai priorizar pelo menos uma vez por semana, tá certo? Uma vez a cada 15 dias, que seja, é um começo, dê o start, né, pessoal? Então, abra mão, né, a gente tem que começar a olhar para dentro de nós e ver o que é prioridade, o que a gente pode abrir mão um pouco das regalias, né, um pouco dos prazeres da vida, para que a gente possa cuidar um pouco mais de nós mesmos, né? Eu comecei a pensar isso, pessoal, que eu já estou com 39, né, quase 40 anos, né, e eu poderia estar muito melhor hoje em dia, né? Eu poderia estar com uma saúde muito melhor, eu poderia estar muito mais saudável, né? Então, todas as atitudes que eu tive lá atrás, tudo que eu fiz, era uma alimentação ruim, não fazer exercícios físicos regularmente, e tive condições para isso, né? Então, o erro foi totalmente meu. Então, eu estou assumindo a culpa aqui, né? Só que eu estou naquele momento que, olha, ainda dá tempo de dar a volta por cima, né? Ainda dá tempo de pelo menos prolongar um pouco mais a vida e deixá-la um pouco mais prazerosa, né? E menos difícil também, porque a gente vai sentindo as dificuldades da vida, né? Outro dia mesmo, eu fui levantar, eu estava sentada no chão, fui levantar, me deu uma tontura, eu pensei, nossa, né? Primeira vez que me acontece isso, sabe? Então você já percebe que a sua locomoção já fica reduzida, né? Você já não tem mais aquela elasticidade que você tinha quando era criança. Às vezes brincando com a minha cachorrinha que eu me canso muito facilmente, coisa que não acontecia antes, né? Eu tenho meu sobrinho também que eu não consigo, às vezes, acompanhar as brincadeiras dele, então, enfim, se eu tivesse tido uma vida muito mais regrada, com certeza, eu teria um físico melhor e conseguiria, né, fazer coisas que hoje em dia eu não consigo, mas ainda dá tempo para recuperar tudo isso que foi errado lá atrás, né, pessoal? E é como eu falei, a gente primeiro tem que aceitar os nossos erros, aceitar que a gente errou, e querer melhorar. Isso é o essencial para que qualquer terapia e melhora aconteça, não é mesmo? E além, né, dessa questão, então tá, eu já falei das pessoas que têm a condição. Então, se você tem a condição, você não tem desculpa para que você não comece a terapia, né, pessoal? Com certeza ela vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Agora, para pessoas que não têm condições também, pessoal, eu acho que isso é muito pouco falado, e é por isso que eu trouxe essas informações também. São informações genéricas, tá, pessoal, mas que você pode ir atrás depois. Existem também modelos de terapia para quem não tem dinheiro, para quem não tem uma condição, tá, financeira. Então, você pode, por exemplo, procurar faculdades de psicologia, né, você vai conseguir conversar, ter terapias, né, assistidas com alunos que vão ter professores que vão estar lá para monitorarem as consultas, né, então você consegue, algumas faculdades de psicologia têm essa abertura, né, você consegue conversar com ONGs, também algumas ONGs têm alguns aconselhamentos gratuitos também, ou com um valor muito reduzido, você consegue
ir atrás de algumas ONGs também. Existem profissionais, né, psicólogos que trabalham exclusivamente, né, com pessoas de baixa renda, né, é um preço social que eles chamam, tá? Então você consegue ter um acesso mais facilitado também, né, para os profissionais que são altamente capacitados e que são segmentados, né, trabalhando nesse nicho, então você consegue encontrar pessoas trabalhando assim também. E também tem o SUS, tá? Que o SUS ele consegue também um, um encaminhamento gratuito, né? Você consegue também, através do SUS, você ter acesso a psicólogos, tá? Então, ou seja, ele está, né? A terapia, ela está para todas as camadas, né? Seja para a camada menos favorecida como para a mais favorecida, tá bom, pessoal? Então, esse vídeo foi feito, foi desenvolvido, foi pensado com muito carinho para vocês, pessoal, para que vocês vejam, né, não somente com os meus exemplos, mas com exemplos práticos que eu trouxe, né, com exemplos de como que a gente tem esses medos de começar a terapia, mas ele foi feito, pensado para que a gente supere esses medos e veja a terapia como uma aliada nossa, né, veja a terapia como algo que vai nos engrandecer, tá? Não seja esse tipo de pessoa que está parada lá no século XVII, XVIII, que achava que a terapia era ruim, né? Que só gente louca faz terapia, né? Então não seja essa pessoa, tá? Seja essa pessoa que vai quebrar esse paradigma, né? Seja essa pessoa que vai buscar o autoconhecimento. Isso só vai te trazer benefícios, tá? Vai cutucar feridas, sim, você vai se machucar, sim, mas isso faz parte do processo, né? E foi isso que eu pensei quando eu comecei a fazer terapia. Basta de dar apenas conselhos para as pessoas, está na hora de começar a agir e enfrentar o problema do jeito que ele é, né? Não adianta ficar fingindo que o problema não existe, assim ele não vai sumir, né? Então foi por isso que eu comecei a terapia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha trazido, né, alguma consciência para vocês, pessoal, reflexões que vocês façam, né, e se programem, se organizem, né, como eu falei, pessoal, hoje em dia existem aí diversos tipos de terapias, terapias online, presenciais, né, pagas, gratuitas, existe aí de todas as formas. Então, está muito facilitado em relação ao que era antigamente, né? Basta a gente ter a consciência de que a gente pode e a gente deve se amar cada vez mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Me chamo André. Muito obrigado a quem ficou aqui até o final do vídeo. Tá? Se inscreva no canal, deixa aqui seu comentário se você gostou, se foi útil o vídeo para vocês. Né? Com certeza, esse é o intuito do canal, trazer conteúdos relevantes, reflexões relevantes para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal que vai ajudar, né, o vídeo a alcançar cada vez mais pessoas, tá certo? Então, muito obrigado a quem ficou aqui até o final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.